É muito difícil, no momento em que a gente chega em casa, chega num lar, e a gente chega cheio de expectativas, pensando em encontrar aquela comidinha temperada, bem feitinha, aquele aconchego da família, os filhos vindo abraçar, mas a gente encontra um quadro completamente caótico, o cheiro da cinza a gente já sente à distância, e quando a gente olha, é só ruína. Tem gente que não tem vontade de voltar ao lar, mas tem gente que tem vontade, gosta muito de estar em casa, e às vezes preferencialmente num cantinho da casa. Eu gosto, irmãos, quando acaba assim o culto de domingo à noite, eu gosto de ir correndo para minha casa. Eu tenho um cantinho que eu já chego, tomo um banho, sento ali e parece assim aquele sentimento de dever cumprido, sabe? Que passou uma semana, que as coisas, graças a Deus, foram bem. Mas nem sempre é assim, não foi assim na vida de Davi. E para tanto quero te convidar a abrir a palavra do Senhor, lá em 1 Samuel, no capítulo 30. Nós estaremos lendo do verso 1 ao verso de número 10, e quero lhe pedir para manter a Bíblia aberta. 1 Samuel, capítulo 30, verso de 1 a 10. Nos diz assim, então, a palavra do Senhor. Sucedeu, pois, que, chegando Davi aos seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclag. E tinham ferido a Ziclag, e tinham posto fogo, e levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem os pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo, e foram pelo caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e as suas mulheres, e seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traz-me aqui, peço-te, o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei a esta tropa, alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo alcançarás, e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os que ficaram para trás pararam. E seguiu-os Davi, ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram para trás, porque não puderam, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Pai, esta é a tua palavra, sempre faz aquilo que agrada ao Senhor. Fale com a tua igreja. Nós te insistimos, imploramos, invocamos, em nome de Jesus. Amém. É cedo demais para desistir.
Parece que na nossa vida tem um momento certo para desistirmos. Eu queria pensar que é cedo demais para desistir. Eu fico pensando na nossa vida quantas vezes momentos tão adversos, tão difíceis, que tentaram nos paralisar, que a vontade era de estagnar, mas em determinado momento a gente recobra as forças no Senhor e na força do seu poder continuamos a jornada, até porque a Bíblia fala, levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. Mas parece que na família as coisas são diferentes. 50% das pessoas que chegam ao altar fazendo juras de amor, nos próximos 5 a 10 anos, por um motivo qualquer, vão dizer, não dá mais. Não tem como continuar e persistir nesse projeto. Pessoas que ora estavam aqui, vamos dizer assim, embriagados de amor, agora estão entorpecidos de rancor, às vezes de ódio e de tantos sentimentos ruins. E não consegue perceber o impacto que um divórcio, o impacto que uma pessoa que não cuida da sua casa, o impacto do que é ter filhos largados e abandonados, ou seja, filhos órfãos de pais vivos. É tão difícil quando a gente olha para o maior patrimônio que Deus confia a cada um de nós e a gente não consegue cuidar e fazer tudo o que é possível para recomeçar, para atuar debaixo do temor do Senhor, até porque às vezes há momentos que a assolação é tão grande, o deserto é tão intenso, as cinzas parecem contaminar o pulmão devido ao incêndio provocado nas famílias, que a vontade que temos é de pular lá do quarto andar. E quando eu leio esse texto, eu fico lembrando às vezes que tive que fazer algumas manobras, Renan. E lembro que eu passei aqui no GBS, aqui no Corpo de Bombeiros. E lá tem um negocinho chamado assim, casa de incêndio, pastor Pedro. E eles te ensinam como você pegar apenas com a mangueira, abrir um leque, progredir num lugar de incêndio, até chegar lá no terceiro andar e lá você se joga. É uma bênção aquilo, irmãos. Eu acho que todas as pessoas tinham que passar por uma experiência como aquela. Você começa a subir aquele calor intenso. Tem determinado momento da escada que você tem que subir, que parece que aquele vapor vai minando as tuas forças, aquela fuligem, aquele cheiro parece que vai, fazendo sucumbir. E você pensa assim, eu só estou no primeiro lance de degraus, ainda tem muito que progredir. Chega a determinado momento, parece que não vai dar. Mas é necessário continuar a jornada por uma única questão chamada sobrevivência. E assim a família. Às vezes nós estamos diante de um incêndio tão grande, de umas dificuldades tão agudas, tão crônicas, e a despeito de cada uma delas, parece que o nosso fôlego não é mais o mesmo. A nossa capacidade respiratória está completamente comprometida. A escadaria para subir está pesada. Mas não podemos nos esquecer que há uma porta de saída, que é um momento que a gente vai chegar no objetivo, mas às vezes dá vontade de desistir. E Davi, quando chega, ele se depara com um quadro caótico, até porque os amalequitas estavam se vingando dele, porque outrora Davi havia assolado os amalequitas. E nesse momento que ele sai para pelejar, ele não deixa homens ali, ficar as mulheres e crianças no acampamento desprotegidos. E chega então o inimigo e bate com intento, leva todo mundo cativo e incendeia toda aquela cidade de tal forma que não sobra absolutamente nada. Me chama a atenção no texto, quando o texto diz então no verso 4 que eles choraram até não ter mais forças. Eu já tive alguns impactos na vida que me deu uma intensa vontade de chorar.
chorei muito. E por um determinado momento eu recobrei minhas forças. E depois continuei chorando de novo. E daqui a pouco eu recuperava o fôlego e chorava novamente. Mas eu não consigo imaginar o que é você chorar de não ter força alguma. Mas o texto diz que eles passaram por um quadro como esse, e Davi percebe então que as suas mulheres, Ainoã e Abigail, tinham sido levadas. E ele olha, o que restou? Não restou mais nada, não tem mais esposa, não tem mais filho, não tem mais casa, é só cinza. O cheiro de fumaça, projetos e sonhos completamente comprometidos e destruídos, porque o inimigo está batendo com ímpeto, com força nos nossos lares, e eles choram, 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 e se não bastasse, a dor de Davi, o exército daqueles 600 homens que eram leais e fiéis a ele, olham para ele e observam que ele cometeu um grande erro estratégico, que não deixou nenhum homem no acampamento. E eles começam então a conspirar com o desejo de tirar a vida de Davi. Se não bastasse o momento cruel de cinza, de problema, de dor, de chorar até não ter mais forças, vem um outro grande problema. Davi podia ter pensado assim, não, agora pelo menos eu tenho um exército comigo que vai me apoiar, mas nem isso. Você sabe aquele momento de dor na tua vida, que o inimigo bateu com ímpeto, levou coisas tão importantes, que você chorou, levou pessoas pelas quais você tinha um projeto de vida lá na frente, a qual você casou e disse assim, eu não casei para ficar separado ou separada não, eu não posso ter projeto de vida na velhice sem você, mas entra o inimigo, saqueia, leva. E aí você fica assim, não, agora eu vou contar que eu tenho umas pessoas ao meu lado que podem me apoiar, e essas pessoas conspiram contra você, tentando tirar a sua vida. Mas Davi podia ter entrado em desespero, Davi podia perfeitamente e até compreensivelmente ter tomado atitudes insanas. Davi podia ter pego ali aqueles 3 principais, os mais colados com ele, ter feito até de refém e falar, se vocês vierem contra mim, eu mato os 3. Eu já estou me colocando no lugar de Davi, pensando o que eu ia fazer. Mas o texto diz que Davi faz assim, me traz, em algumas traduções está escrito a estola, em outras traduções está escrito assim, me traz o éfode. Davi troca as vestes, ele coloca uma veste típica para falar com Deus. Sabe por quê? Meus irmãos, no momento de agonia, de desespero, de dor, não tome nenhuma decisão. Sabe o que você precisa fazer? Trocar as vestes angustiadas por espírito de louvor. Porque a angústia cega, porque a dificuldade assola, nós não conseguimos enxergar qual é o próximo passo, nós vamos tomando então uma série de medidas protetivas para blindar as nossas emoções, sem pensar o dia seguinte, as consequências que aquilo há de ter, porque um problema bem resolvido não deixa rastro e nem chama outro problema, mas no momento de angústia nós queremos tomar decisões que hão de implicar aparentemente numa solução, mas que lá na frente há de vir uma série de outros problemas. Davi faz assim, eu vou botar agora a vestimenta correta, essa aqui não está certa não. Será que nessa noite você precisa tratar com Deus algumas questões, mas para tanto não é necessário você largar aquele trapo, aquela roupa rota,
já velha, que há tanto tempo você vem reclamando, falando, e colocar então umas vestes de louvor, de adoração ao Senhor. Davi fez isso. Mas coisas impressionantes me chamam no texto. Esse texto é muito rico, porque hoje parece que a gente perde a capacidade de chorar. A gente chora por aquilo que não deve, e aquilo que deveria angustiar cada um de nós, a gente já perdeu a força e a coragem para chorar. Daqui a pouco vai ter jogo de futebol, vai ter gente chorando. É certo. Eu já até sei quem vai chorar. Recado está dado. Quem tem ouvidos, ouça. Mas me chama a atenção que talvez hoje, durante o dia, essa pessoa que vai chorar logo mais, não chorou na presença do Senhor. Não derrama uma lágrima. Não consegue mais olhar, observar e falar uma necessidade agora. Deus, troca essas vestes, me ajuda, Senhor. E quando Davi fez isso, Davi então toma um seguinte passo que eu acho fantástico. Davi consultou ao Senhor, verso de número 8. Nós somos o povo que perdeu a capacidade de consultar ao Senhor. Você consegue entender isso? Você já ouviu aquela expressão assim, de médico e louco, todos nós temos? Aí a pessoa hoje está sentindo uma dor, uma dificuldade, sabe o que ela faz? Bota no Google e verifica prováveis sintomas. Irmão, eu estou vendo um monte de gente me procurar em gabinete fazendo isso, é loucura. Aí chega a gente ali dizendo assim, pastor, eu estou com câncer, eu estou com AIDS, eu estou morrendo, eu estou com infarto do miocárdio, de não sei o quê. Mas como é que você está diagnosticado? Não, eu senti algumas coisas, botei no Google, aí eu vi que é isso. Eu fico, para. Sabe o que é isso? Consultar o que não deve. Usar a ferramenta errada. E tem um monte de gente que está me vendo aqui, assistindo aí, que faz isso de toda... Ainda bota assim, que tipo de remédio? Aí vai lá na farmácia se automedicar. Não faz isso não, meu irmão. Porque tem gente que gosta de um remédio, irmãos. Se não tomar um remédio, não está feliz. Eu conheço gente que fala assim, na hora do almoço está com uma carga, abre assim umas caixinhas, elemento surpresa, aí abre um, abre outro, eu fico assim, meu Deus, o que é isso? Isso aqui é para fortalecimento capilar, esse aqui é para o fígado que eu estou fazendo uma limpeza, esse aqui é o ômega 3 que não sei o que é lá, esse aqui é para o osso que não sei o que, esse aqui, meus irmãos, mas que coisa de... Eu fico assim, mas será que é preciso isso aí mesmo, irmão? E se não tomar um remédio, não fica feliz, não. Irmão, eu vou aqui, falar uma coisa para você. O dia que eu tomar remédio, eu estou caindo. Eu evito o máximo que eu puder. O máximo. Estou com febre, eu vou tomar banho frio, eu vou dar meu jeito. Não está dando certo, aí eu vou me valer de um remédio. Eu evito. Mas o que eu quero dizer para você é que nós perdemos a capacidade de consultar ao Senhor. A gente vai tomando as decisões, a gente vai andando em direções, a gente vai planejando um futuro, e a gente vai querendo inserir Deus dentro desse pacote sem sequer consultá-lo. Ei, presta atenção aí, você que está em casa, presta atenção. Quando você não sabe qual é a direção, você não conseguiu discernir o que Deus tem para você, a melhor forma de você cometer menos erros, sabe qual é? Fica parado. Não anda, não. Porque a ânsia,
leva uma caminhada e depois quer colocar Deus dentro desse pacote, dizendo, Deus, entra aqui comigo, mas lá atrás não consultou nada, não quis saber de absolutamente nada. Nós somos o povo que perdeu a capacidade de consultar ao Senhor. Você consulta a Deus na hora de tomar decisões, você consulta ao Senhor para fazer algumas coisas, você consulta, olha só gente, para escolher namorado. A gente estava falando isso com a juventude. Meus queridos, para ir para o emprego hoje, você faz lá uma consulta, um monte de coisa, pega a ficha da pessoa, olha tudo, manda fazer exame admissional. Talvez a pessoa fique 1 mês na empresa, 2 meses. Agora, para namorar e constituir uma família, ninguém quer saber de nada, não consulta nada. Que absurdo! Casamento é uma viagem que você vai ficar a vida inteira. Você já pensou casar com alguém que tem 5 Marias da Penha? E a 6ª já está vindo? A gente não consulta. A gente não ora mais. A gente não pede assim, Senhor, me dá sabedoria e discernimento, eu preciso tomar uma decisão. Isso aqui agrada ao Senhor ou desagrada? Isso aqui é para fazer dessa forma ou desse jeito. Deus, o que eu devo fazer no momento como esse? O nosso Deus, que tem o governo da nossa vida, que nós deveríamos sempre consultá-lo, Ele está sendo a última instância, se é que Ele está em alguma instância na nossa vida, quando há um processo decisório. Mas Davi consulta o Senhor angustiado, atribulado, cheirando fumaça, sendo ameaçado. Ele bota a veste ideal, dobra o joelho e fala 2 coisas para Deus: devo perseguir os amalequitas? E qual é a segunda pergunta que ele faz? Alcançá-lo-eis? Uma coisa é perseguir, e às vezes a gente persegue e não alcança nada. Outra coisa é alcançar. Ele faz 2 perguntas: eu devo perseguir? Eu vou alcançar? Eu acho até que ele devia ter feito uma 3ª pergunta, meus irmãos. E quando alcançar, será que eu vou ser vitorioso? Porque mais à frente a gente vai ler o texto, a gente vai perceber que os amalequitas estavam em número muito maior. Até porque do exército de Davi, 200 já ficaram para trás. Ele foi com 400. Eu acho que Davi devia ter feito 3 perguntas: devo perseguir, vou alcançar e vou ter vitória. Ele para na segunda, mas Deus dá 3 respostas para ele. Olha o texto. Sim, persegue. Segundo, tu alcançarás. 3ª resposta de Deus que Davi não perguntou: recuperarás todas as coisas. Você pode dar uma glória a Deus aí, meu irmão? Davi não perguntou, mas Deus respondeu. Quando a gente consulta o Senhor, até aquilo que talvez seja uma coisa assim de dúvida, que a gente não falou, o Senhor já sabe, Ele opera, Ele fala, Ele demonstra. Nós temos que ser um povo que anda na dependência dEle para tudo, para os problemas familiares, pessoais, trabalhistas, religiosos. Deus é especialista em todas essas varas, criminais, trabalhista, em tudo. É só consultar o Senhor. 2 perguntas e 3 respostas. Sabe por quê? Deus faz sempre infinitamente, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou que pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Dele é o querer, dele é o efetuar. Lembra de Jó? No seu momento difícil, no seu momento consultivo, ele faz 16 perguntas para Deus. O que Deus faz com ele? Responde. Responde como? Com 70 perguntas. Eu vou te responder, Jó. Tu mandou 16, eu vou te mandar 70. Jó, ainda que eu mal te pergunte, onde é que tu estava quando eu estava criando assim
os luminares. Jó, ainda que eu mal te pergunte, eu estou com uma dúvida, Jó. Deus consultando a Jó. Olha que coisa paradoxal, irmãos. Jó, assim, deixa eu te perguntar uma coisa que eu estou em dúvida, Jó. De repente, Jó, tu pode me esclarecer, o Deus, o Todo-Poderoso. Aí Jó vai abaixando a bola, vai entrando em sintonia, ao ponto dele perceber que apesar do saque que ele tinha sofrido, de todas as perdas que teve na vida dele, o Senhor o abençoou de forma maravilhosa. Sabe por quê? É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em homens. Salmo 118, verso 8. Uns confiam em cavalos, outros confiam em carros, mas nós faremos menção do nome do Senhor, o nosso Deus. Terceira questão que eu quero falar, e eu já quero começar a concluir. Exaustão não é motivo para parar ninguém. Mas como, pastor? Em mim não há forças. E talvez você esteja ouvindo essa palavra dizendo: pastor, eu queria muito continuar a jornada, mas eu não tenho forças. Eu não tenho condições emocionais, adoeci. Eu não tenho condições espirituais. Eu não tenho condições físicas de dar continuidade àquilo que eu pretendia fazer. E olha que Davi, com seus homens, tinham chegado de uma marcha de 148 quilômetros. Agora ainda tinham que marchar para perseguir os amalequitas. Eu lembro quando a gente corria assim em conjunto, daquelas corridinhas assim, 5 horas da manhã, num clima tão agradável como tem sido esses dias aqui para nós, com aquela garoazinha, uma bênção. Aí saiu um bloco assim, correndo todo mundo junto. O pessoal cantando, entusiasmado. Mas depois assim de uns 8 quilômetros de corrida, a gente já começa a ver alguns que não estão cantando mais. Muito mal estão respirando. Com 10 quilômetros, a gente já olha poucos cantando, muitos tentando respirar e alguns já no pelotão de trás. E aí, sabiamente, o instrutor dizia assim: time que sai junto, volta junto. Aqueles que estavam com uma maior capacidade de fôlego, iam lá para trás, para o pelotão que estava ficando atrás, e botava só a mão nas costas assim, continuava correndo, dando aquele empurrãozinho. Irmãos, aquilo era salvador. Diga-se de passagem, ninguém nunca botava a mão nas minhas costas, meu irmão. Eu sempre estava ali, ó, tentando impulsionar, tentando dar aquela mão, aquela força. Mas na corrida da vida, às vezes você começa muito bem, 5 anos de casado, ô bênção, vai chegando a 8, 10, 15, o fôlego vai ficando para trás. Às vezes está dando vontade de parar. E você sabe o que mais tira um fôlego na vida de um servo do Senhor? É andar fora da presença de Deus. Porque Ele dá força ao cansado e multiplica a força de quem não tem nenhum vigor. Qual é o teu vigor? 0. 0 vezes 0 dá quanto? Vocês são bons em matemática, irmãos, me ajuda aí. 0 vezes 0 dá quanto? Mas na matemática de Deus é diferente. Eu fico olhando para Caleb dizendo assim, com 80 anos, tal era a minha força, tal ela é agora.
É surreal. Fala a verdade, irmão Altair, 80 anos, a força e o fôlego é diferente. A animosidade é outra. Mas quem foi o grande companheiro de Caleb? Quem foi? Josué. Impressionante o que Josué fez. E Josué aprende com um homem que foi o mentor dele, Moisés, que chega a 120 anos, fala assim: nem os olhos ficaram turvos. Irmãos, a gente está chegando aí a 60, já está precisando de uma cirurgiazinha, catarata, que já não está dando para enxergar bem não. O camarada chegou o dobro, dizendo assim: a minha visão é a mesma. Mas sabe o que ele está querendo dizer para cada um de nós? Com 120 anos de idade, a minha força é a mesma, a minha disposição é a mesma. É porque eles aprenderam a andar na presença de Deus. Quando a gente anda na presença dos Deus, há um renovo. Quando a gente anda na presença de Deus, há alegria. Quando a gente faz a obra de Deus na presença do Senhor, é regozijo, é paz. Eu vi essa semana umas fotos do meu irmão, o pastor Tesso, lá em Maceió, e ali na praia, fazendo aqueles batismos, eu comecei a chorar e me derramar diante de Deus. Falei: Deus, que saudade desse povo. Quando eu pregava ali domingo, lá na Ilha da Croa, com aquela colônia de pescadores, no final do culto eu botava meus pés assim, ó, naquela água quentinha. Eles tinham separado o melhor peixe, o melhor camarão, e como oferta o Senhor fazia um banquete. Eles diziam assim: pastor, não tem nada para te oferecer, a gente só tem esse peixe aqui. Irmãos, cada camarão desse tamanho, a gente só tem água de coco. Eu falei assim: vocês não têm noção do que vocês têm, só isso. Eu ligava para Márcia e falava assim: Márcia, eu podia estar no hotel 6 estrelas lá de Dubai, 7 estrelas, comendo do bom e do melhor, eu jamais teria tanta alegria quanto eu tenho de estar aqui no meio desse povo. Aquela paredinha de tijolo, aquelas panelinhas areadas, um povo simples. Os mais bem empregados lá eram um projeto de segurança de um hotel que tinha falido, com um projeto de manicure que todo mundo reclamava que ela tirava bife da unha das meninas. Mas eu amava estar no meio daquele povo, eu amava ir lá pregar a palavra, eu amava por tudo quanto Deus fazia naquele lugar. Sabe por quê? O melhor lugar, o que revigora, o que dá força é estar, é viver no centro da vontade, é na presença do Senhor, que é a abundância de alegria. E tem gente que não tem mais alegria, tem gente que está perdendo a guerra, tem gente que está perdendo a batalha. Sabe por quê? Bota o Senhor no centro da tua vida, anda na presença dEle, vai revigorar, vai vir a força necessária, a visão não muda, não há cansaço, não há barreiras, não há dificuldades. Porque que a gente desenvolve tanto vigor para brigar, para discussões vãs? Por que é que a gente tem tanto vigor para falar mal? Por que é que a gente tem tanto vigor para fazer besteira? Por que é que a gente tem tanto vigor para fazer aquilo que desagrada ao Senhor, mas nós perdemos o vigor de suportar o irmão? Quando eu falo de suportar, é no sentido de dar suporte, não é no sentido de tolerar, não. Mas se você quiser, para tolerar também. Por que é que a gente não tem vigor? Por que é que a gente não consegue esperar, depender e confiar no Senhor? Isaías 40 diz assim, presta atenção: Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças.
Até os jovens se cansarão e ficarão exaustos. Os moços vão tropeçar e vão cair. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Sim, não é descansar numa rede, não é descansar numa boa sombra, não é descansar numa cama king, extra, large, G. Não é descansar num berço esplêndido de um quarto maravilhoso, mas é o descansar nos braços e no colo do Pai, na presença dEle. É isso que está faltando. Eu tenho mais 3 tópicos desse sermão. Quem sabe quarta-feira que vem a gente termina, mas eu quero te pedir nesse momento a reclinar a tua cabeça. Está cedo demais para você desistir. Eu quero pedir para você orar nesse momento. E quero perguntar a você, que entrou nesse culto dizendo: pastor, o inimigo entrou e saqueou. Pastor, fiz tantos projetos e eu já sinto cheiro de cinzas. Pastor, já chorei tanto, eu já me derramei tanto na presença do Senhor. Pastor, já fiz tantas coisas e hoje em mim não há mais forças. Eu quero te desafiar agora em nome de Jesus. Vem para o centro da vontade dEle. Viva dependendo do Senhor. Ele é a tua rocha, Ele é a tua fortaleza. O teu socorro vem do alto. Quantos querem nessa noite orar com esse pastor e dizer: eu preciso ser revigorado, eu preciso me fortalecer, eu preciso daqui sair numa perspectiva diferente, dizendo: eu não vou parar, eu não vou desistir. Deus, troca minhas vestes, eu quero chorar na tua presença, mas quero ter renovo no centro da tua vontade. Senhor, eu não tenho forças, mas multiplica a minha força. Eu só não desisto de viver para a glória do seu nome. Me ajuda, Deus. Já tem gente com a mão aqui para o alto dizendo: sou eu. Há mais alguém? Sou eu. Isso. Você que está sem força, olha aí. Escreve aqui no chat para a gente. Assim: eu preciso, pastor, eu preciso. Escreve no chat. Há mais alguém dizendo: eu preciso sair daqui com uma nova perspectiva, com um novo horizonte, porque eu creio na palavra do Senhor. O inimigo pode estar entrando, está lá no acampamento fazendo a festa, mas o Senhor dará a palavra final. Parece que está perdido, parece que saqueou, mas eu vou pregar na próxima oportunidade dizendo que o nosso Deus é um Deus que surpreende, o nosso Deus age na hora certa, e o nosso Deus é um Deus de restituição. Deus me permitindo, eu vou pregar esses 3 tópicos mais à frente, mas eu quero orar com você, em nome de Jesus. Senhor, nessa noite tão especial, nós queremos apresentar a tua igreja que aqui comparece, que confia na tua palavra, que confia no Deus o Todo-Poderoso. Troca as vestes, tira o espírito angustiado, traz vestes de louvor, que teu povo volte a te consultar, que teu povo volte a ouvir a sua voz, que esse povo viva no centro da tua vontade, na tua presença, porque é na tua presença que há abundância de alegria, é na tua presença que há paz, é na tua presença que há satisfação total, mesmo que as coisas exteriores estejam caóticas, dentro de nós a paz, tu conservarás em paz.
cuida dos nossos lares, renova as forças dos meus irmãos que estão aqui nessa noite desejosos de saírem daqui reavivados, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, porque nós confiamos, esperamos e dependemos do Senhor. Por isso oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Você pode ficar de pé? Vamos adorar o Senhor. Invoca-me e te responderei. Confia, descansa o coração, porque eu bem sei o que penso de ti. Espera